Vamos começar? Silêncio! Apocalipse ou Guiliana Guiliarna, capítulo 11. Se você leu o título e disse, isso aqui já sei, como alguém escreveu aí, eu duvido que você saiba. Educare. Os selos acontecem simultaneamente com as trombetas, pois os selos revelam, é o desatar, não é? E as trombetas anunciam a execução do conteúdo frente e verso deste livro. Já a sétima trombeta executará o início das 7 taças. Na verdade, a sétima trombeta representa as 7 taças, então teremos a grande destruição, a revolta da natureza, o esgotamento dos recursos naturais, atingindo principalmente Israel, o foco sempre Israel, Oriente Médio, e respingando no mundo, principalmente nos apoiadores, que são os pró-sionistas, e nos inimigos de Israel. O parênteses entre a sexta e a sétima trombeta que nós vimos ontem no grau 309 do capítulo 10, continua agora no grau 310 do capítulo 11. Mais uma vez, esse capítulo que não deveria ter sido subdividido, ainda mais porque trata-se do mesmo parênteses, os capítulos 10 e 11, na mesma pausa. Tem como base, assim como o capítulo anterior, os capítulos 9 e 12 de Daniel, que é o Apocalipse dos judeus. Iluminare. Este capítulo 11 é visto por muitos eruditos como um texto de outro autor, copiado por João e inserido aqui. Inclusive, alguns dizem que foram os zelotes antes de 70 e que depois esses fragmentos ficaram e João inseriu. Mas isso não faz sentido, porque os zelotes foram destruídos e assassinados. Aliás, foram eles que começaram tudo isso, com as ideias fundamentalistas deles, que eu já expliquei nos graus passados, desde o 146, culminando na destruição de Jerusalém. Então foi inserido aqui no meio do Apocalipse, segundo alguns eruditos, por conta do estilo textual diferente do apresentado nos 10 primeiros capítulos. O que fica claro salientar aqui é que o estilo textual do capítulo 11 é diferente dos 10 primeiros capítulos, o que prova o quê? Que Yohanan fez uso do copia e cola. Isto é, ele pegou os fragmentos de pergaminhos e copiou, transcreveu ipsis literis o que ele viu em algum fragmento. Mesmo que seja, o texto é harmônico com Daniel 9, Daniel 12 e outras citações, e é isso que importa. Aliás, as duas testemunhas não é um texto de Apocalipse 11. Quantas pessoas que acham isso, né? Isso foi revelado ontem num grande revelário, que o Apocalipse é o quê? Vocês lembram? Antologia escatológica judaica. Antologia é uma coletânea de todos os principais artigos escatológicos rabínicos judaicos. Quem entendeu? Muito bem. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan, e aqui teremos o início. Uma manifestação do Criador, mais uma, me deu uma vara parecida com uma vara de bambu. Aí na sua Bíblia diz cano ou caniço, usada para fazer medições. E me disse: João, vá e meça o templo do Criador e o altar. Pasmem que vai ter evangélico usando esse texto de padre para defender a construção de templos. Que lastimável. E conte os adoradores que lá estiverem. Vamos ver se isso é positivo ou negativo.
Vá e meça o templo do Criador e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Ora, se no microapocalipse o segundo templo foi destruído pelo próprio Jesus Cristo, como nós vimos no final do capítulo 22 de Matitiarro e 23, melhor, no final do Matitiarro 23 e em todo o capítulo 24, como pode o próprio Jesus agora estar se manifestando e dizendo a João da importância desse templo? Espera aí. Não meça, continua dizendo a manifestação. E quem é essa manifestação? Escreva aí. Jesus Cristo é as 72 manifestações do Apocalipse. Para vocês terem uma ideia, só no próximo capítulo 12 nós vamos ver 7 personagens. Se somar todos os personagens, são 72 personagens que aparecem de várias formas entre animais, seres, anjos, arcanjos. Todos eles manifestações do mesmo Deus. E a manifestação disse: não meça, porém, o pátio de fora, o pátio exterior, pois o pátio externo foi dado aos não-judeus, como está escrito em Daniel. Os pagãos pisarão Jerusalém por 42 meses. A base de Daniel 9 e Daniel 12. E aqui a repetição de Daniel. Revelare. Essa medição tem como base Ezequiel 40, verso 3, 42, 20, 47, do 1 ao 12, Zacarias 1, 16, 2, do 2 ao 8 e Jeremias 31, 39. Portanto, aqui está a compilação, a antologia escatológica judaica. E não algo inédito, novo da parte de João. Aqui temos um terceiro templo em Jerusalém sendo medido para ser destruído. Escreva aí, o templo está sendo medido. Mas sendo medido para seu julgamento, seu juízo, sua destruição. Pois os judeus conhecem a linguagem de 2 Reis 21, 13, Isaías 34, 11, onde a medição era feita para a destruição. O mesmo vemos em Amós 7, do 7 ao 9, Lamentações 2, 8 e 2 Samuel 8, versículo 2, parte A. O centro da adoração judaica se levantará para ser destruído. Lembrem-se que no Apocalipse cronológico temos que os capítulos 11 e 12, esse capítulo que você está vendo agora, é o primeiro capítulo na ordem cronológica. São os primeiros parágrafos escritos no pergaminho, no livro que está nas mãos de Jesus, que nosso Supremo Mestre desatou os 7 selos, abriu. Depois apenas temos, aí sim, Apocalipse 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos incluir o 10. Esta é a ordem cronológica. Na verdade, o 11 e o 12 são os primeiros eventos. E aquilo tudo que nós vimos até o grau de ontem, até o grau 309, são os outros eventos subsequentes. O caniço é uma espécie de taquara semelhante ao bambu e atinge mais de 6 metros de altura. Esta vara de bambu crescia em abundância às margens do rio Jordão e, por ser reta e leve, era usada constantemente para fazer medições. E como sempre, as aparições e visões levam em consideração o tempo, a cultura e a linguagem local. Se as revelações fossem hoje, a manifestação teria nos dado uma trena. Se fosse hoje, era uma trena. Quem sabe até uma trena a laser. No grau anterior, nós vimos quanto tempo pode demorar a grande tribulação. 7 anos, 75 dias, até 40 anos. Quem lembra? Para entender isso, se você chegou agora só por causa do título, você tem que colar o grau 309 para entender. Bíblia é Bíblia, biblos é junção, são capítulos. Não se entende nada pegando uma peça solta.
Aqui estamos falando do acordo político de paz e segurança do Oriente Médio, maior de toda a história, como tem prometido Donald Trump, com o apoio do seu genro, Jared Kushner, não é assim? Em Israel, firmado pelo homem que será reconhecido e aclamado como Messias dos judeus. Esse acordo vai durar 42 meses. E veja que a construção do terceiro templo está diretamente vinculado ao início do acordo de paz. Esse texto é sublime porque fala de um templo que será medido e não é celestial, não é imaterial, é material, é terrestre e será medido, veja bem, porque é uma réplica, uma cópia do imaterial, vocês já vão entender, e prova o início do acordo de paz junto com o templo ao reconhecimento do Messias e à manifestação das duas testemunhas. Veja, vocês têm visto que quase tudo é metáfora, sim ou não? Infelizmente há aqueles que de exegese não entendem, de hermenêutica não entendem, nem semântica, e vão figurologizar muito, exageradamente, e sem entender o que é literal e o que é figurado, vão dizer que o terceiro templo é espiritual e que nunca vai ser literal, nunca vai ser reconstruído. Isso prova que você não sabe de nada. Existe um livro proibido, e eu posso ser preso a qualquer momento como antissemita, vocês sabem disso, eu tenho alertado vocês sobre isso. Jesus foi preso por causa praticamente disso, sobre isso. Com a ajuda de que ele era judeu, diretamente. Eu só sou um descendente. Existe um livro chamado Protocolo dos Sábios de Sião. Existem pelo menos 10 livros do século passado que mostram que o maior alvo da maçonaria judaica é a construção do terceiro templo. Quem entendeu? Então, quem prega que o terceiro templo nunca vai sair do papel não entende nada. Não sabe o que está dizendo. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Silêncio. Durante estes 42 meses, eu, o Criador, manifestarei em Jerusalém 2 testemunhas para que profetizem vestidas de um tecido grosseiro, feito de pele de cabra, com pelos negros, de cor negra escura. Escreva aí. Primeiro vem o terceiro templo, junto com o acordo de paz. O terceiro templo é para comemorar a paz, faz parte plenamente da paz. O templo é nada mais do que o edifício, o monumento mundial no centro da terra para comemorar esta conquista mundial, o maior feito do século, que Donald Trump tem prometido fazer ainda no seu governo. Escuta o que eu estou dizendo. Vocês ainda verão Trump, Bolsonaro, presidente do Chile, da Colômbia, do Japão, todos eles lá em Israel, comemorando esse acordo. Primeiro tem que vir o templo, depois vem a paz, junto com o templo. Aí se manifesta este que é o Messias, e imediatamente essas 2 testemunhas vestidas de um tecido grosseiro, feito de pele de cabra de cor negra. Quem entendeu? Revelare. É incrível ver as suposições teológicas aqui. Como, por exemplo, eu estou vendo ali o prédio do Kushner é 666. Por favor, não façam isso. Isso banaliza a verdade.
Não é por aí. Nós estamos de olho no Trump e seu genro a todo momento. Mas escute. Desde Velho Testamento e Novo Testamento até 2 pastores cristãos que pregaram em Jerusalém, pasmem, mas vai ter teólogo de igrejas diversas dizendo que as 2 testemunhas são cristãos que vão pregar, ou pastores cristãos. Outros dizem que é Lutero e Calvino. Outros dizem que é a igreja católica e a igreja evangélica. Outros dizem que vai ser o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é a Bíblia. Por favor. Não. É necessário conhecer literatura judaica, mais uma vez eu digo. E o foco do Apocalipse dual, quem não conhece dualidade não entende nada, para decifrar corretamente. Escreva aí, sem o terceiro templo não tem 2 testemunhas. Esta é uma pista para você decifrar o código. Primeiro tem que ter templo. Por quê? Para manifestar na frente. Quando o Akel fala para vocês manifestarem na frente dos templos, o Akel está doido. Tem que ter templo para manifestar. Os apocalipses judaicos, bem como a tradição cristã, através de Tertuliano, confirmam que serão literais. As 2 testemunhas não são metafóricas. Os judeus conhecem 1 Enoque 90:31, onde está a predição de que antes do julgamento, veja só de onde saiu as 2 testemunhas, Elias e Enoque terão uma nova missão na terra. Claro, o livro é de Enoque, vai falar sobre Enoque, foi escrito 200 anos antes de Cristo, não pelo próprio Enoque, mas de alguém que fala de Enoque, quem entendeu? Mas foi ali que tudo começou, pelo menos a ideia de 2 testemunhas, inclusive pró-Israel. Os judeus conhecem ainda o livro de 4 Esdras 6:26, fala de 2 testemunhas que ainda não morreram. Testemunhas que não morreram. É lamentável a mediocridade da teologia que contamina igrejados e desegrejados. Olha só, a contaminação é tão grande que se você fala em rehologramação, como o Akel fala, deve ser algum esoterismo ou maçonaria, o que é que o Akel está falando? Eles nem sabem o que é que o termo significa. Recrivo, revida. Não existe termo mais perfeito para explicar. Desde o grau 146 vocês viram, toda vez que a Bíblia fala de inferno, Seol, Hades. Se você fala em reencarnação, você deve ser espírita. Porque eles nem entendem o que é desencarnar, reencarnar. Se você fala em não experimentar a morte, são infantis demais para entender física quântica, tempo, espaço e matéria, onde tudo é nada. E o tempo? O tempo. O que é o tempo para o Criador? Diz para mim, o que é o tempo para o Criador? Que Deus estes bitolados servem. Eu gostaria de saber que Deus bitolado servem. Como vimos desde o grau 146, existe rehologramação, recrivo, revida, e não reencarne material. Quando nós falamos aqui de reencarnação, pasmem, mas tem pastores que eles não vão aceitar que Moisés e Elias virão literalmente,
E que essas duas testemunhas representam a Bíblia, ou representam eles mesmos, o profeta deles, o pastor deles, ou qualquer cristão, tudo para não assumir que Moisés e Elias voltarão, porque isso é inconcebível. Mas que Deus poderoso que eles servem. É inconcebível que Moisés e Elias voltem. Bom, bíblias e legalistas realmente não acreditam no poder de Deus, não é? Não existe reencarne material, mas aqui temos sim, escreva aí, o único caso de reencarnação em toda a Bíblia. Reencarnação seria o mesmo que dizer rematerialização. O único caso de rematerialização em toda a história da humanidade em 6.000 anos, em 7.000 anos. Porém, esta reencarnação não será com novo nascimento. Moisés e Elias não vão nascer como bebezinhos, não vão ser crianças, adolescentes e jovens. Quem entendeu? Não será com novo nascimento virginal, material, mas com a manifestação de 2 anjos em carne de homem. Vocês não viram que Deus é águia, é ser vivo, é arcanjo, é Abaddon, é Apolion, Deus é Miguel, Deus é Rafael, Deus é tudo isso. As 72 manifestações. Só que dessa vez não é o Espírito de Deus que vai encarnar em 2 homens, mas são espíritos de homens que já se transformaram em deuses. Eles já são imortais. Escreva aí a nossa nova música que nós vamos cantar em São Paulo. Eles são imortais. Imortais! Que Deus você serve? Eu não entendo as pessoas. Os corpos materiais deles foram conservados para este momento final. Os corpos foram conservados. Mas também é possível, como tudo é possível no cosmos espiritual, que 2 corpos de 2 homens bons que estejam em Israel encarnem os espíritos de Moisés e Elias quando o 3º templo estiver pronto. Quando o 3º templo estiver pronto, os espíritos de Moisés e Elias vão encarnar. Assim como o Espírito de Deus encarnou em um homem que nós conhecemos, nosso Salvador Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa aqui bem clara. Quase tudo não é para os pagãos, para nós não judeus. Quase tudo é para Israel, para os judeus. Sim ou não? Quem está comigo desde o grau 300? Eu ensino o que quase ninguém ensina. É para os judeus, não é para nós. Mas respingará em nós, sim ou não? E no final, atingirá a todos. Eu tenho dito que quase tudo é metafórico, não é literal. Sim ou não? Desde o grau 300. Quem está comigo desde o grau 300? O que eu tenho ensinado? Quase tudo é metafórico, quase nada é literal. Mas tem um sentido literal. Pois é, então acreditem nesse professor que está ensinando vocês, porque se agora, excepcionalmente, estou dizendo que é literal, é literal. Porque até agora, quase tudo eu disse que é metafórico, sim ou não? Pois é, agora estou dizendo que é literal. O que eu quero dizer é que esse professor que vos fala não é um professor que literaliza tudo, místico. Pelo contrário, bem pelo contrário. Muito pelo contrário. Enoque não será uma das testemunhas, porque Moisés e Elias representam leis e profetas. Isto é, o Tanar. Tanar é um anagrama para o grande delta, que eu já ensinei vocês. Profetas, poéticos e lei. Que é a primeira Bíblia, conhecida como o Antigo Velho Testamento, a Bíblia dos judeus. A Torá e os profetas. Então toda a Bíblia, pega uma Bíblia aí próximo de você. Coloque a sua mão no Gênesis e coloque a sua outra mão em Malaquias.
ou se for Bíblia judaica, segundo Crônicas. Todo esse Velho Testamento aí é Moisés e Elias. Quem entendeu? E como ambos são os mais respeitados em Israel, junto com Salomão, Davi e Abraão, faz todo sentido que sejam eles. A maior prova disso, são várias provas, e provas cabais, é o delta do holograma Moisés e Elias e Jesus Cristo juntos. Quem lembra? Na frente do delta, principais discípulos, os 3 principais discípulos, delta, pirâmide, de frente aos 3 do 40. Moisés, Elias e Jesus, 40 dias e 40 noites, os 3, graça, profetas e lei, isto é, primeira Bíblia e segunda Bíblia. Jesus é a segunda Bíblia, que é a graça e não a compilação chamada Novo Testamento que a Igreja Católica fez no V século. Essa só registra a graça. A graça não pode ser palpável, tocável, tangível. A graça é impalpável, a graça é imaterial. É Jesus. Ele é a segunda Bíblia, quem lembra? Ele é o amor. Veja que ali está o presságio original. Por que vocês acham que Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade, a graça, o privilégio de ver Moisés e Elias vivos, imortais, junto com Jesus no Monte da Transfiguração, o que poderíamos chamar de hologramação? Por que este holograma? Por que este holograma? E agora, ao invés de Cristos, teremos Moisés, Elias e o delta para baixo. Eu queria que vocês escrevessem aí para a didática, coloca assim, coloca um delta para cima, Moisés e Elias. O ideal seria escrever Moisés, um delta, no meio, para cima, e Elias. 2000 anos depois, escreva aí, 2000 anos depois, temos Moisés, o mesmo delta, mas ele está para baixo. Ele sofreu metanoia, 180 graus. E agora Elias. Eu quero ver todos vocês escrevendo no caderno e no chat agora para ver se vocês aprenderam. Vamos lá, didática. Moisés, delta para cima, Elias. 2000 anos depois, Moisés, delta para baixo, Elias. Quero ver quem compreendeu. Eu quero ver quem compreendeu. Não vi ninguém fazer corretamente ainda. E agora, ao invés de Cristos, temos Moisés, Elias e o Abaddon, Apolion, o anticristo, que é a encarnação de Uriel, o arcanjo que fica na sexta, na esquerda do trono. O próprio Yahvé, Jeová, Yehová, de Deuteronômio 28, o Deus do caos. Olha lá, a Lívia Torres fez corretamente. Moisés, delta para cima, Elias. Agora inverte o delta. Moisés, delta para baixo, Elias. Quem é o anticristo? Outra grande prova, a Lívia fez corretamente, mais uma vez. Moisés, delta para baixo, Elias. Outra grande prova que será Elias e não Enoque é o fato de que ele fará descer fogo dos céus, bem como trará uma grande seca para Israel, características peculiares de Elias e não de Enoque. Os rabinos até hoje interpretam que a passagem de Deuteronômio 18:15, preste atenção nisso,
trata de um profeta que será como um novo Moisés. Escreva aí, um novo Moisés. E isto, segundo os rabinos, na interpretação de Deuteronômio 18, versículo 15, deverá acontecer antes do Messias. Olha só, rabinos aguardam um profeta que vai ser um novo Moisés, um reafirmador da Torá, da lei. Vai aparecer no mundo, em Israel, em breve, antes do Messias, um novo Moisés. Escreva aí, primeiro vem um novo Moisés e depois vem o Messias dos judeus. Agora vai complicar um pouco. Ora, por esta razão é que existirá o falso profeta, que é uma das bestas. Escute, são duas bestas, não são? Nós veremos no capítulo 13. No grau 312. Pois bem, esse novo Moisés que virá, a Bíblia já está antecipando pelos próprios profetas judeus. Ele será o falso profeta. Agora imagine, nós vamos ter dois Moisés na terra. Um Moisés falso e um Moisés verdadeiro. No grande confronto entre o bem e o mal, quem aí está preparado para discernir qual é o falso e qual é o verdadeiro? Teremos o falso profeta e o verdadeiro profeta. E então agora teremos a prova cabal de que realmente é Elias, juntamente com Moisés. Porque Elias é experiente em desmascarar falsos profetas. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Olha o que é que o nosso Deus vai dizer para João. A menorá que Zacarias viu com 7 velas, 7 hastes e 2 oliveiras, agora são 2 candelabros e 2 oliveiras. Era só um candelabro. Agora nós temos 2 candelabros e 2 oliveiras. Ai de Jesus, essas 2 menorás e essas 2 oliveiras que estão diante de mim são as 2 testemunhas, as últimas que enviarei aos judeus. Ai daquele que quiser tocar nas 2 testemunhas. Ninguém vai poder tocar nelas. Escreva aí. Ninguém vai poder tocar nas 2 testemunhas. Só um vai poder tocar e matar elas. Isso é tão profundo. Ah, que coisa linda. Se prepare. Continua falando o Senhor. Pois darei poder para que elas devorem seus inimigos com o fogo que sairá das suas bocas. O mesmo que deu poder aos cavalos para devorar
um terço da humanidade com fogo das suas bocas. É o mesmo que deu poder para que Moisés e Elias tenham fogo de suas bocas. Quem tentar feri-los ou matá-los serão mortos pelo fogo das suas bocas. Revelare. Oliveiras são sempre messiânicas. Representam os cristos, os os ungidos. Oliveira representa representa escolhidos especialmente para uma grande missão. Elias trouxe fogo dos céus e consumiu os mensageiros do rei Acasias em 2 Reis 1. Moisés também está associado ao fogo em Êxodo 9:23. Os judeus que mataram os profetas, mataram nosso Salvador, mataram os mestres enviados que você conhece como apóstolos, não vão conseguir matar Moisés e Elias antes do tempo. Só um vai poder matar elas. Eles terão o poder da verdade como fogo. Se alguém puder colar aqui o texto, e você, bom aluno, bom professor, leia Jeremias 5,14. Quando você ler Jeremias 5,14, você vai entender que o fogo que sairá da boca delas é figurado. De alguma forma, todos que lhes quiserem fazer mal não conseguirão e morrerão, como morreram Ananias e Safira diante de Pedro. E Jesus Cristo continua revelando a Iohanan. Estas duas testemunhas são homens que possuem o poder de fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, assim como possuem o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Fecha aspas. Mais do que claro, Moisés e Elias. Revelare claramente Moisés e Elias. A contraposição ao falso acordo político de paz e segurança em Israel. Enquanto o mundo comemora a paz no Oriente Médio, quem é que vem tirar a paz e a ordem das coisas, a ordem do sistema de frente ao templo? Todos no mundo inteiro comemorando um evento extraordinário de paz no Oriente Médio, uma paz inédita, e vem dois agitadores, perturbadores para tirar a paz e o sossego de Israel. Quem? Enquanto os judeus estiverem em êxtase pelo seu Messias, pelo terceiro templo edificado e pela paz, as duas testemunhas estarão fazendo contraposição ao sistema, e isto enfurecerá os judeus, que vão querer matar eles, mas não vão poder. Porque senão, com certeza, matariam na primeira semana. As duas testemunhas serão a única perda de paz dos judeus nesses dias. A verdade tira a paz deles, porque tira o show de Truman, abre os olhos e tira a ilusão deles. Veja, Moisés e Elias vai estourar o balão deles. Ninguém quer verdade em Israel. Ninguém quer verdade no Vaticano. Ninguém quer verdade nos Estados Unidos e na igreja gospel brasileira. Porque todos esses querem a mentira e a ilusão deste mundo. Vocês podem imaginar as duas testemunhas em frente ao terceiro templo anunciando o reino? Os judeus conhecem Êxodo 9:23, 2 Reis 1, do 9 ao 16, 1 Reis 17:1 e Êxodo 7:17.
aqui fica claro que fome, seca, ausência de chuva, água contaminada, tudo isso que nós vimos acontecerá em Israel, como vimos nos 7 selos e nas 6 trombetas até aqui. Parte disso, executadas pelas próprias 2 testemunhas. A imprensa mundial mostrará a eles todos os dias nos jornais. Vocês podem imaginar que nós acompanharemos isso todos os dias pela imprensa. Serão vistos como nós, como loucos, como rebeldes, como manifestantes em frente ao mais importante templo mundial. Ah, que coisa mais linda! Eu quero perguntar agora, quem aqui já fez manifestação em algum templo, em alguma vez, seja com caridade ou com faixas e camisas? Quem foi em Brasília? Quem fez manifestação de frente ao Templo de Salomão em São Paulo? Quem tem o orgulho de levantar a mão agora? Pois é, Moisés e Elias farão a maior e mais importante manifestação em frente ao mais importante templo do mundo no centro da terra por 3 anos e meio. Os originais não prevêem se Israel passará por 3 anos e meio sem água e sem chuva, como muitos teólogos afirmam. Aqui o texto só diz que eles têm poder de fazer isso quantas vezes quiserem para se manter vivos, para ter proteção, para que não sejam assassinados. Mas de fato haverá uma grande seca em Israel, nós já vimos isso. Onde de fato precisarão como nunca da dessalinização. A maior tecnologia de dessalinização do mundo é de Israel. E de suas máquinas que fabricam água potável através da captação da umidade do ar. Máquinas israelenses. E eles vão precisar como nunca disso nesses dias. Ah, vão. Você está entendendo? Esta seca não passará de 3 anos e meio. Isto é, ela poderá ter até no máximo 42 meses de duração. Em algum momento também Moisés fará sinais com pragas e transformará algum rio ou mar principal de Israel em sangue ou em águas envenenadas. Ele vai envenenar a água, isto é, a água vai ficar imprópria para o consumo. Com água imprópria para consumo, os judeus ficarão enfurecidos. Você pode imaginar ele chamando ele de falso profeta? Este bruxo. Aqui nós temos o nosso profeta verdadeiro e o nosso Messias. E agora vem este bruxo contaminar a nossa água. Ele fez feitiçaria. Ele é um farsante, ele é um embusteiro. Ele fez mágica. Ele colocou alguma química na água. É um farsante. É um enviado do Islã. Só pode ser um comunista. Com certeza é um comunista. Esses dois são comunistas. São esquerdistas. Com certeza esses dois são pagos pela Rússia, pela China, pela Turquia, pelo Islã. Devem ser muçulmanos.
Vocês podem imaginar as ilações, as calúnias, toda a maldade que os judeus sempre souberam fazer para os profetas que falam a verdade. Todo tipo de maldade os judeus, juntamente com os cristãos, vão fazer, juntamente com a Igreja Católica, com o apoio do Papa, chamando Moisés e Elias de islã, de comunistas, de farsantes, de bruxos, de hereges. Isto é tão profundo. Em algum momento também Moisés fará sinais com pragas e transformará algum rio ou mar principal de Israel em sangue ou em águas envenenadas impróprias para o consumo. O mais coerente é que isso ocorra perto do final dos 3 anos e meio. Já perto do final da missão deles, com certeza as maiores evidências, os maiores sinais acontecerão, para que os judeus creiam. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Quando os 42 meses de testemunho da verdade acabar, o Messias aceito pelos judeus, que veio do abismo, os atacará. Escreva aí, ninguém vai poder tocar nas 2 testemunhas. O único que vai poder tocar neles e matá-los é o anticristo, o Messias dos judeus. Pois é. Sabe quem é que trouxe eles novamente em carne? Deus. Sabe quem é que vai poupar eles e dar poder para eles, para que eles se preservem vivos por 1260 dias? Deus. Sabe quem é que está encarnado do anticristo com sua sexa através de Uriel, Abaddon, Apolion, para poder matá-lo agora, matar só o corpo de carne, enfim, matar a reencarnação, a materialização de Moisés e Elias? Sabe quem? O mesmo que dá vida, o mesmo que tira, que tem a chave da morte, do abismo, do poço, o que tem a chave, o mesmo. Quem é que deu a vida? E quem é que vai matar? Presta atenção, cadê sábio? Tem sábio aqui? Tem sábio aqui me escutando? Tem sábio? Onde estão os adultos? Eu quero saber. Quem é que vai matar o anticristo? Quem é que vai matar Moisés e Elias, perdão? O anticristo. Se o anticristo vai matar Moisés e Elias, quem é este homem para ter poder de matá-los? Entenderam ou não? O Messias dos judeus conseguirá atacá-los e matá-los. E os judeus, ao verem o poder do seu Messias, adorarão o Deus de Abraão pelo seu falso Messias. Quem está entendendo? Os judeus e os cristãos enganados vão levantar a mão para os céus, vão levantar as mãos e vão adorar, vão cantar e vão festejar, porque os bruxos, os feiticeiros, os islâmicos, os 2 inimigos de Israel, esses hereges foram mortos pelo poder do nosso Messias. O corpo de Moisés e o corpo de Elias ficarão expostos na praça principal de Jerusalém. Esta cidade chamada de Santa é, na verdade, não sou eu quem está falando. É Jesus Cristo, é Yahshua Mashiach. É Ele quem está falando. Esta cidade chamada de Santa é, na verdade, espiritualmente Sodoma e Egito. Matarão Moisés e Elias, assim como mataram o seu verdadeiro Messias
2000 anos antes, assim como mataram seu verdadeiro Messias Salvador, o próprio Criador. Revelare. Não, não. A cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito não é Roma. Não é o Vaticano. Vai aprendendo aí que Babilônia não é o Vaticano, viu? Adventistas, Ellen White, William Branham, Tabernáculo da Fé, Igreja da Avó Rosa, Testemunha de Jeová, Revista Sentinela, Revista Despertai, Teologia Escatológica. Ei. Não é Papa, Filis Dei, não. Não, a cidade não é o Vaticano, é Jerusalém. O foco do Apocalipse sempre os judeus. Sempre. A verdadeira Sodoma para o Criador não é uma cidade pagã sem a Bíblia. Como disse Paulo em toda a carta original aos Romanos, nem tampouco o verdadeiro Egito não é o esoterismo, o rosacrucianismo, o espiritismo, os pagãos idólatras pelo mundo, o hinduísmo, o budismo, mas sim a casa de Israel, a cidade pútrida, por onde começa o juízo. Aqueles que sempre tiveram a Bíblia, a lei de Moisés, as palavras dos profetas, eles são a verdadeira idolatria do dinheiro. Mas como? Não temos ídolos, mudos, mortos, nós temos um Deus vivo. Eles não entendem que matéria, ego, dinheiro é a pior idolatria. Eles são a verdadeira idolatria do dinheiro e do poder. Eles são a verdadeira prostituição e hipocrisia de Sodoma. E se quiserem me prender por antissemitismo, vão ter que recolher todas as Bíblias do mundo. Iluminari. Veja que 3 anos e meio e 3 dias e meio, como veremos agora, são delta tempos. Até nos tempos do juízo, nós vemos deltas. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Diz o nosso Supremo Mestre. Então, durante 3 dias e meio, escreva aí, 3 dias e meio, judeus e turistas poderão ver os corpos, cadáveres de Moisés e Elias expostos como atração turística principal de Jerusalém nesses dias. Nesses 3 dias e meio, a principal atração turística não será mais onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu, no Santo Sepulcro, nem a Via Dolorosa, nem o Monte Carmelo, nem o Getsêmani, nem o Monte Caveira. Nesses 3 dias e meio, a principal atração turística do mundo inteiro vão ser os cadáveres dos hereges
Moisés e Elias. Os turistas de todas as nações zombarão do poder dos que se diziam profetas. Cadê os profetas que tinham poder sobre o céu, sobre a água, que se diziam Moisés e Elias? Cadê? Se levantem daí, se é que tem poder, ressuscitem. Se vocês realmente são Moisés e Elias, voltem à vida. Os judeus vão zombar em cima dos seus cadáveres, indagando onde está o poder daqueles que desafiaram o Messias dos judeus. Vocês não desafiaram o nosso Messias? Dizendo que ele era falso? Dizendo que o nosso profeta era falso? Cadê o profeta falso agora? Nosso profeta está aqui, nosso Messias está aqui, e vocês estão mortos. Outros vão zombar em cima dos seus cadáveres, porque foram prejudicados por sua bruxaria, ou por suas artes técnicas mágicas, contaminando a água, fechando os céus para que não chova, seca, matando os animais, as plantações, quem está entendendo? Prejuízo. Eles atribuirão a seca, as pragas, os sinais, a falta de água, aos dois que agora estão mortos. O Messias dos judeus impedirá que eles sejam sepultados, a fim de que sejam ainda mais insultados e que o seu poder seja conhecido por Israel e pelo mundo. Então, de grande oportunismo, Uriel, a sexta do Criador que está encarnado no falso Messias, vai aproveitar esse momento. Mas por quê? Revelarem. Mas nós, evoluídos, sabemos que o mesmo e único Criador que manifestará as duas testemunhas é o mesmo que enviou o mal encarnado, o falso Messias, e toda essa grande encenação de ilusão existe a fim de crivar os judeus, a fim de que seu ego seja inflado e assim já estejam preparados para a segunda fase do crivo, que é a incriminação deles. A exigência, quem é sábio? A exigência de adoração dos judeus. Escreva aí, até esse momento, os judeus admiram o Messias, aceitam o Messias, reconhecem, ovacionam, mas não adoram o Messias, porque eles veem no Messias o cumprimento das profecias da primeira Bíblia, de Jeová, Yahvé e Jeová como queira o seu Deus. Adonai, como eles chamam, cumpriu suas promessas enviando o Messias. Mas o Messias que está ali ainda não pediu adoração. Então, para esta segunda fase, como uma grande jogada política, preste atenção. A exposição de Moisés e Elias será fundamental para que os fanáticos judeus comecem a ver o Messias como um Deus na terra. Revelarem. Veja que aqui onde se lê turistas, muitos cristãos católicos, espíritas, evangélicos, apoiadores de Israel, estarão pensando que o Messias dos judeus, como eu já revelei em vídeos, é a própria volta de Cristo. Muitos pastores sionistas vão acreditar no primeiro cavaleiro, o cavalo branco, por isso que o primeiro cavalo é branco, da paz, parece branco, mas no final é desbotado, quem lembra? É cor de morte. Mas eles não enxergam, eles estão cegos, eles não compreendem que é cor de morte,
e eles vão acreditar que este Messias é a volta do próprio Cristo. Muitos serão seduzidos, achando que o falso Messias dos judeus é a encarnação de Jesus, ou é da mesma ascendência e descendência de Jesus, como já revelado em graus anteriores. Revelare. Em todos os tempos e em quase todas as culturas, principalmente entre os judeus, não sepultar, e os gregos também, não sepultar uma pessoa seria o maior insulto possível. Veja que muitos vão tirar selfies e compartilhar com hashtags como os falsos profetas morreram. Quem aí pode ter criatividade para pensar quais hashtags eles escreverão? Os turistas zombando, tirando selfie dos corpos de Moisés e Elias expostos na praça principal. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Os judeus e turistas pagãos, não judeus, alienados pelo falso Messias, farão camisas, souvenirs e vários eventos, festas, a Bíblia chega a falar no original em festas, para comemorarem a morte dos dois hereges. Vocês podem imaginar o Messias na frente do Templo de Salomão, com uma multidão de mais de 50 mil judeus e turistas, todos eles cantando com camisas, num mega evento, com um show, para comemorar a morte dos dois perturbadores? A escritura original diz que eles vão se presentear. Revelare. Pasmem que muitos estarão tão iludidos que vão dizer que estes dois são as duas bestas. Vai ter gente achando que Moisés e Elias são, na verdade, as duas bestas do Apocalipse. Morrerão como hereges, morrerão como rebeldes, assim como Jesus Cristo morreu como ex. Revelare. Os judeus, como falamos no grau 56, acreditam que ninguém consegue voltar à vida depois de 72 horas. E aí você me pergunta, por que que eles vão ficar 3 dias e meio? Sabe quem é que vai impedir que eles sejam sepultados a fim de insultá-los? Sabe quem? Quem? Diz para mim o nome dele. O anticristo. E quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Por que que o anticristo vai deixar os dois 3 dias e meio? E os judeus nem vão perceber que ali tem mais uma armadilha, mais uma pedra de tropeço contra eles mesmos. Porque quando o anticristo deixar os corpos deles por 72 horas, preste atenção, e mais 12, ele estará com isso evidenciando o milagre que ele mesmo vai fazer. Vocês não lembram do grau sobre Lázaro, que foi o último grande milagre de Jesus, quando o povo aclamou ele presidente de Israel, e Jesus fugiu. Ele disse, meu reino não é daqui. Por essa razão, Lázaro e Jesus, no grande revelar, e mostrei a vocês, voltaram à vida após 72 horas.
Agora, o mesmo acontecerá para calar todos os judeus e religiosos zombadores. Sabe por que eles vão ficar 72 horas? E mais 12? Para que nenhum judeu diga que de fato eles ressuscitaram. Que eles não ressuscitaram. Para que fique confirmado o milagre da ressurreição deles, como nós veremos agora. Escreva aí 3 dias e meio da grande armadilha do anticristo, para que Moisés e Elias sejam ressuscitados diante de todos irrefutavelmente. Talvez esses 3 dias e meio sejam simbólicos, mas eles representam no mínimo 73 horas. Escreva aí, 73 horas expostos ao ridículo como cadáveres, mas eles levantarão depois de 73 horas, para que nenhum judeu diga que eles não morreram e que a ressurreição deles é uma farsa. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan, mas depois de 72 horas, quando já estava há mais de 3 dias mortos, expostos ao ridículo diante dos judeus e turistas, eu enviarei neles o sopro da vida. O mesmo que tem a chave do abismo, o único que pôde tocar neles e matá-los, o único que pôde protegê-los por 1260 dias, o único que continuou protegendo por 3 dias e meio. Eu não sei se vocês estão entendendo. Ai, 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 ai. Vamos devagar. Aguça a sua atenção. Escreva assim, para entender. Deus protegeu Moisés e Elias por 3 anos e meio como bem. E agora, Deus continua protegendo Moisés e Elias, agora 3 dias e meio como mal. Evangélico judeu se retorce todo agora. Se pudesse me encontrar, me esganava. Me matava asfixiado. Mas esta é a verdade. Ele protegeu por 3 anos e meio como cordeiro. Quem está entendendo? E agora como leão, ele protege por 3 dias e meio. E o mesmo que tocou na vida deles para matá-los, Abaddon, Apolion, o cometa que desceu do céu, que tem a chave do poço, da fenda do abismo, é o mesmo que tem a chave da morte. Quem lembra Apocalipse 1 já no prefácio? Quem é que tem a chave da morte, do Hades, do Seol, da rehologramação, do abismo, da fenda, do poço do submundo? Quem é que tem a chave? É o mesmo que dá o sopro da vida. Ai.
É interessante que cristão vive dizendo por aí que a porta que Deus abre ninguém fecha, que Deus faz o que quer, quando quer, na hora que quer, que Deus mata quem Ele quiser, que dá vida para quem Ele quiser. Aí quando a gente fala essas verdades práticas, eles não querem ouvir. Continua. Eu enviarei neles o sopro da vida. Eles ficarão de pé. E os que estiverem vendo correrão aterrorizados. Você pode imaginar aquele jovem com sua namorada tirando uma selfie com os cadáveres dos hereges Moisés e Elias. E de repente, continua o Senhor, então eu os chamarei com uma forte voz do céu: subam para cá. Judeus e turistas do mundo inteiro verão Moisés e Elias subindo numa nuvem. Entendam que eles voltarão à vida e desaparecerão envoltos numa nuvem. A carruagem de fogo. Nesse mesmo momento, 4 juízos acontecerão. Um forte terremoto em Jerusalém, assim como quando da morte de Jesus. Uma 10ª parte de Jerusalém será destruída. Escreva aí. O dízimo de Jerusalém vai cair, vai ruir, vai ser destruído. Terceiro, um número metafórico de 7.000 pessoas morrerá com esse grande terremoto. E quarto, quem sobreviver ao grande terremoto ficará aterrorizado com muito medo. E alguns deles reconhecerão Moisés e Elias como os meus enviados e deixarão de acreditar no falso Messias. Aqui os primeiros judeus acordam, despertam. Truman, abrem os olhos para sair do judaísmo. Continua dizendo nosso Salvador, o segundo ai passou, agora falta o delta ai, o terceiro e último, que virá em breve. Isto sim é breve. Então o 7º anjo, arcanjo, tocou a sua trombeta. Imediatamente vozes muito altas no céu diziam: o reino do falso Messias é só em Israel. Escreva aí. O reino do falso Messias só em Israel. Não pensem vocês, nós não chegamos ainda em Apocalipse 13, 17, 18. Mas eu já vou revelar desde já. Aliás, eu já estou revelando desde as cartas de Paulo nas sessões escatológicas. Escreva aí. O anticristo não vai governar o mundo com uma moeda só. Não vai dar emprego e dinheiro para todo mundo e fazer uma economia mundial, globalismo. Não, 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 não. Quem vai fazer isso é Cristo. Os judeus querem fazer isso, mas não vão fazer. Quem vai fazer e quem vai governar o mundo todo é só Jesus. O reino do falso Messias é só em Israel. Mas todos os reinos, o reino mundial,
se tornou do verdadeiro Senhor e Messias. Ah, que lindo. Vamos de novo? Preste atenção. O reino do falso Messias é só em Israel. Mas o reino mundial se tornou do verdadeiro Senhor e Messias. E ele reinará para sempre. Qual é a diferença? O Messias dos judeus só reina 3 anos e meio. O Messias verdadeiro reinará para sempre. E aí se cumprirá Samuel 7. Quem lembra? O seu reino será para sempre. Por isso que eles não aceitaram Jesus como Messias. Mas eles saberão no final que o Messias que eles aceitarem é um Messias fraco, é um rei fraco, porque só vai reinar em Israel e só vai reinar por 3 anos e meio. Revelare. Não, a 7ª trombeta não é o arrebatamento. Nem quando subiu Elias e Moisés, nem quando subiu João no capítulo 4. O povo do arrebatamento sofre tanto para acreditar no seu próprio rapto, no seu próprio livramento, que eles ficam procurando na Bíblia uma parte para endossar o privilégio deles. Quem está entendendo? Aí eles pegam João 4 e eles dizem, olha, o anjo disse, sobe para cá, está aqui o arrebatamento. É João subindo, representa a igreja. Ah, não, peraí. A voz está dizendo, Elias e Moisés, sobe para cá. Moisés e Elias representam a igreja está subindo aqui. Não. É na 7ª trombeta, porque a 7ª trombeta manifesta a vinda dele. Queridos, preste atenção em cada palavra e veja que Cristo não voltou ainda. E aqui nesse ponto, muitos igrejados e desigrejados que pensam entender o Apocalipse não entendem. Aqui não tem volta a parte A e parte B. Aqui não tem volta que todo olho verá, nem a volta secreta. Quem está entendendo? Aqui não tem harpazo para os... Não tem. Preste atenção em cada palavra. Jesus não voltou ainda. O reino dele está chegando ainda. Isto fica claro na pausa de revelações que teremos entre o capítulo 11 agora até o capítulo 15 e 16, onde enfim teremos as 7 taças, que é a execução da própria 7ª trombeta. Então escreva aí, a 7ª taça é a execução, a 7ª trombeta é a execução das 7 taças. A 7ª trombeta não é vinda de Jesus. É a execução, enfim, dos juízos mais terríveis que nós estamos aguardando desde a abertura do primeiro selo. Observem atentamente que nos capítulos 12, 13 e 14, depois no 17 e 18, nós teremos a derrubada da Babilônia. Caiu. Quem é a Babilônia? É o judaísmo. Como vocês têm visto, a mãe das 3 principais religiões da terra. Só que dessas 3 principais religiões, a avó é o judaísmo. A filha é o catolicismo, a sua irmã é o islamismo e as netas é o protestantismo. Quem entendeu? Jerusalém e sua tirania sobre o mundo que veremos nos próximos graus. Eles são a Babilônia, a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. A 3ª trombeta é o terceiro ai, um delta com 7 no seu interior.
Então, o que realmente representa a sétima trombeta, afinal, se não é a volta de Jesus? Ora, aqui é o marco da grande tribulação de fato. É na sétima trombeta que nós temos o terceiro ai, que nós teremos as 7 taças. É aqui que inicia o processo de ascensão e queda da besta. É quando a besta vai exigir adoração. Quem lembra? E quem está entendendo? O bem vai enfrentar o mal diante dos homens num grande duelo planejado antes da fundação do mundo, para que os homens escolham. O bem vai enfrentar o mal diante dos homens, para que fique claro quem é o bem. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então eu, João, vi os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos, diante do Criador, se prostrarem e adorarem ao Supremo, dizendo: Te agradecemos, Senhor absoluto, o passado, o presente e o futuro, delta tempo, porque chegou o tempo do seu reino. Presta atenção no que é que os anciãos estão dizendo. Eles estão dizendo que chegou o tempo do reino. Não tem volta de Jesus aqui. As nações provocaram a sua ira. Por quê? Porque mataram todos que falaram a verdade. Os que morreram pela verdade, enfim, serão julgados. Quem lembra debaixo do altar as vozes dos mártires que morreram pela verdade, dizendo: até quando? Até quando? Profetas justos, todos que fizeram o bem, ricos e pobres, poderosos ou não, conhecidos ou não, todos que morreram pela verdade, serão recompensados. Chegou o momento do pagamento, do acerto de contas final, da matemática de Deus, da recompensa. Ainda disseram os 24 anciãos: basta de silêncio, chegou o tempo da interferência, o Senhor destruirá todos os donos, os bilionários, os senhores do mundo. Depois disso, eu vi o santuário do Criador imaterial no céu, o Santo dos Santos. E dentro da pirâmide santíssima estava a Arca da Aliança. Quem lembra nos graus trilogia O Céu é Aqui, e vários graus antes do 146, o formato do Santo dos Santos. Continua falando João. Ao aparecer a Arca da Aliança, novamente eu vi as 4 manifestações: relâmpagos, trovões, vozes, terremoto e desta vez também um grande temporal de granizo, de pedras, revelare. Veja, a mensagem dos 7 trovões que parecia oculta aqui sendo reveladas. Tanto aqui como na 7ª taça, nós veremos as 2 únicas vezes que ao invés de 4 elementos, temos 5, que é o produto delta dos trovões. Isto é, pois primeiro vem o relâmpago, depois o trovão e depois a chuva de pedra, que é acrescido como 5º elemento na manifestação de Deus. Aqui estão os 7 trovões, as suas vozes, a mensagem e o conteúdo. No terceiro ai, que são as próprias 7 taças. Então os 7 trovões são na verdade as 7 taças. Revelare. As medidas e formatos do templo, bem como da arca, representam, como vimos aqui no original, na Bíblia original, em aos Hebreus, Ivrim, escrito por Shaul, o que sempre existiu imaterialmente no cosmos superior diante do Criador. Quem lembra que tudo que existe na Terra é uma cópia, um reflexo, um espelho do que existe na imatéria?
Tudo que existe hoje materialmente são cópias, réplicas da imatéria. Isto está claro em Hebreus 9 e Hebreus 10. Portanto, não são móveis, utensílios imóveis, sagrados, pois no cosmos espiritual não existem móveis e imóveis. Nada que existe precisa estar ali, pois não existe mais tempo, espaço e matéria. Ora, até nossa consciência é o jardim do Éden oculto com as duas árvores do bem e do mal, da vida e da morte. Em outras palavras, isto é muito profundo, tudo que existe é idealização materializada do Criador. Tudo que existe é idealização materializada do Criador. Que lindo, hein? Revelare. O Santo dos Santos, em formato triangular, como revelamos nos graus, e a Arca da Aliança que podia ter, escute, se forem os côvados romanos, 1,11 m por 66,666666. Dízima periódica. Por 0,66. Ou 1,44 por 72 centímetros por 72 centímetros. Escreva aí, tamanho da Arca da Aliança, delta, 3D. Por que delta? 3D, 3 dimensões, altura, largura e profundidade, como a física quântica. Altura, largura e profundidade. Altura, largura e profundidade. E veja as medidas. Se forem os côvados romanos, nós temos 0,66, que faz vocês lembrar alguma coisa. E se forem outros côvados, nós temos 1,44 por 72, que fazem vocês lembrarem outra coisa. A tampa de ouro era chamada de propiciatório e era transportada por meio de varas. Ela era de ouro e transportada por meio de varas inseridas em 4 anéis que ficavam nos 4 cantos de onde saiu aquela voz que nós vimos no grau anterior. Nela ficavam as 2 tábuas da primeira Bíblia dos judeus. E ela aparece agora, não é sem motivo. Por que é que ela apareceu agora no final do capítulo 11? Para João, para simbolizar que a primeira Bíblia, o Tanar, a Torá, enfim, acabou. Vocês não têm costume, vocês às vezes eu vejo vocês compartilhando aqui e acolá, principalmente desigrejado, que sai todo feliz, dando os primeiros passos e achando que encontrou tudo, né? Aí naquela infantilidade vai espalhando e escreve lá, a Bíblia morreu na cruz. Compartilha a fase de Aque ou de outra pessoa. Eu até entendo. Eu não estou nem falando daquelas pessoas evoluídas que assim fazem, mas a maior parte das pessoas quando saem ficam tão felizes quando encontram essas verdades. Mas espera aí. A primeira Bíblia ainda não morreu. Escreva aí. A primeira Bíblia morre agora. Porque quando Moisés e Elias, que são a materialização e a reencarnação da primeira Bíblia, do próprio Tanar, da própria Torá, morrem, ressuscitam, sobem ao terceiro dia, como Jesus, até os céus. Quem estava no Monte da Transfiguração? Fala para mim. Moisés, Elias e Jesus. 40 dias e 40 noites para cada um. Sim ou não? Sim ou não? Pois é. Agora pensa, dos 3, quem é que morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Fala para mim. Só Jesus que está no meio, sim ou não? Mas agora, no capítulo 11, tanto Jesus
quanto Moisés, quanto Elias, os três morreram e ressuscitaram ao terceiro dia. E mais, isso aconteceu, sabe por quê? Escreva aí, quando Jesus morreu, que ele disse está consumado, era na verdade o começo da consumação. Ele matou 33,333 da Bíblia, da primeira Bíblia dos judeus. Mas agora com a morte de Moisés e Elias, nós temos 100% a consumação efetivada, plena, da morte de toda a Bíblia. A primeira Bíblia encerrada, consumada aqui. Toda a lei e os profetas materializaram, encarnaram em 2 homens, morreram aqui. E digo mais, Jesus pregou por quanto tempo? Ai, quanta coincidência, não é? Quanto tempo Jesus pregou a verdade? Quanto tempo? Fala para mim. 1260 dias, 42 meses, tempo, metade de um tempo, 3 anos e meio. E quanto tempo Moisés e Elias vão pregar? Quanto tempo? Quanto tempo Moisés e Elias vão pregar? Quanto? 1260 dias, 42 meses, tempo, metade de um tempo, 3 anos e meio. E quanto tempo eles vão ficar mortos? Você está vendo? Jesus, Moisés e Elias têm o mesmo trabalho. A primeira Bíblia é encerrada aqui. A primeira Bíblia é levada junto com as 2 testemunhas. Porque o que é que fica dentro da arca? Escreva aí. Dentro da arca ficam as 2 alianças. O nome da arca é a Arca da Aliança. Aliança significa testamento. Dentro da arca ficam as 2 tábuas, as 2 testemunhas. Dentro da arca ficam exatamente as 2 testemunhas, exatamente os 2 testamentos. Dentro da arca, a arca é o receptáculo da Bíblia dos judeus. Então ela foi recolhida, por isso que a arca apareceu. Porque a arca simboliza o recolhimento. Agora os judeus não terão mais quem os ensine. Precisarão escolher pela dor, revelare. A Arca da Aliança desapareceu quando os babilônios tomaram Jerusalém em 586 ou 588 a.C. Alguns acreditam que Jeremias a escondeu numa caverna, como diz o livro de Baruque, mas isso é só lenda. Outros dizem que ela foi destruída por Nebuzaradã, general da guarda pessoal, chefe principal do exército de Nabucodonosor da Babilônia. O fato é que, enquanto aqui na terra os judeus pensarão estar com a Arca da Aliança perdida, revelada pelo falso Messias, ou mesmo que nunca a encontrem para colocar no seu terceiro templo, ou façam uma réplica falsa dela, para o seu falso terceiro templo e falsa paz e falso Messias, a verdadeira foi recolhida e está imaterializada nos céus. E é isso que significa a visão de João. Iluminare.
Recapitulando para entender holisticamente, vocês lembram? Shofar 1, aquecimento global. Tem que voltar lá e assistir para entender. Shofar 2, a ira do mar, a fúria do mar. Shofar 3, a falta de água. Shofar 4, sinais no sol, na lua e nas estrelas, como presságio das últimas 3 trombetas malignas. Shofar 4, fenômeno zumbi. E se você não acredita, volte lá os graus anteriores para entender. Shofar 6, uma grande guerra no Oriente Médio, 3 ataques. E qual é o shofar 7º, a 7ª trombeta? Escreva aí, a 7ª trombeta é o começo real do grande crivo, da grande tribulação, das 7 taças da ira do Criador e o começo da ascensão e queda da besta. Revelare. Veja que grande vingança do Criador. Quem está preparado aí por o maior gran revelare deste grau que eu deixei para o gran finale? Quem está preparado? Eu só vou falar se vocês fizerem silêncio. Não se aprecia um diamante falando. Você perde a voz, você perde as palavras diante de algo de muito valor. Veja que grande vingança do Criador. Escute. Vai acompanhando. Os judeus mataram os profetas, certo? Os discípulos mataram os cristãos, mataram os samaritanos, mataram os pagãos, mataram os hereges, mataram os apóstolos, mataram Pedro, Paulo, Tiago e tantos outros, e mataram nosso Salvador. Para isso, para matá-los, prendê-los, eles faziam uso sagaz de 2 testemunhas incriminatórias. Você pode escrever aí 2 testemunhas incriminatórias. Quem é advogado aí? Quem é promotor? Quem é juiz que está me assistindo? Com base em Deuteronômio 17:6 e 19:15, para dar o devido ar legal, atmosfera legal, percurso legal, assim procediam e prendiam, calavam e matavam quem ameaçasse seu poder. Se eles quisessem calar alguém, prender alguém, matar alguém, o que é que eles faziam? Qual era a primeira coisa a fazer? Primeira movimentação. Encontrar falsas testemunhas. E para o judeu, sempre é necessário quantas? 2 ou 3 testemunhas. Sim ou não? Eu não sei se vocês estão preparados para entender isso. Agora será também por meio de 2 testemunhas verdadeiras que Israel será incriminado. Eles passaram a vida inteira incriminando, calando, perseguindo e matando todos que eles queriam. E agora, eles serão incriminados diante de El Shaddai, Elohim Adonai, através de 2 testemunhas.
Responda para mim, Deus é bom e mau ou não? Isso é justiça. Qual é o símbolo da justiça? Uma balança. Sextra e dextra. Balança tem sextra e tem dextra. Com a mesma medida que medires, vocês serão medidos. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Eu não sei se vocês perceberam, mas eles mataram a Bíblia quando mataram Jesus. E agora terminaram de matar a Bíblia. Eles mataram a própria lei que tanto defenderam. Revelarem. Veja aqui. Moisés disputava sinais milagrosos com os bruxos no Egito. E agora novamente o falso profeta, que será um religioso muito respeitado, com certeza o rabino mais respeitado, fará sinais para desmascarar Moisés. A mesma história de Êxodo 7:11, agora em Apocalipse 13:13, como veremos. Assim como Elias vai também repetir o que já fez, desmascarar falsos profetas de Baal. Escreva aí. Você sabe quem são os falsos profetas de Baal agora que Elias vai desmascarar? São os falsos rabinos e pastores e padres apoiadores do governo de Israel. Elias vai desmascarar os profetas de Baal de hoje. Iluminari. Para aqueles que acham que Moisés morreu, devem responder o porquê então da disputa dual por seu corpo. Evidente que, mesmo sendo metáfora, não existe disputa por cadáver, por corpo morto. Portanto, Moisés não morreu. Houve disputa por seu corpo, porque o seu corpo é utilizado nesta missão, como nós vimos em Yahudá. Colhe o grau 299 para entender isso. Revelare. No próximo grau, nós teremos a saída para o deserto, assim como foi com Moisés. O que é que tem no capítulo 12 de Apocalipse? Não é a fugida para o deserto? Não é a perseguição, assim como foi com Moisés? Compare os textos de Êxodo 12:37 ao 51 com Apocalipse 12. E é no próximo grau, que não deveria ter sido subdividido, que nós teremos o sustento no deserto. Pois é, e Elias não foi sustentado no deserto? 1 Reis 19, do 4 ao 8. Bom, se os falsos profetas de Baal são os falsos rabinos e falsos pastores, falsos padres desses dias nossos, então quem é Jezabel, a maior inimiga de Elias? Jezabel aqui será a Babilônia, o sistema religioso político judaico. Jezabel é o judaísmo. Escreva aí. Jezabel agora é o judaísmo, é o legalismo. E aqui encerram os 19 versículos originais de Guiliana, Apocalipse 11. Até amanhã. Boa noite. Dedicação. Escravos morreram para que hoje exista construção. Soldados morreram para que hoje exista a nação. Mineradores morreram para que hoje exista palácios com
Inglês morreram pra que hoje exista filmes de ação. Mulheres morreram pra que hoje exista leis de proteção. Muitos morreram pra que hoje exista solução. Deus morreu para que hoje exista salvação. Deus amou tanto seu plano de crivo para que fosse possível você existir. Deus amou tanto seu plano de crivo que ele se fez filho só para você existir. No acordar do sono da vida, no acordar do sono da vida, ele morreu para que possamos existir. Cobaias morreram para que hoje exista medicação.